Salmo 17, 1. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto aos tratos dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do teu olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a sua boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora a nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com um leão que deseja arrebatar a sua presa e com um leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Dos homens que com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto, estão fartos de filhos e dão os seus dessobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Imagine que você esteja sendo prejudicado por um incrédulo. E a única solução viável que você tem, a única forma de solucionar o problema, é você judicializar a questão. É você processar quem está te prejudicando. E neste momento, algum cristão mal informado objetaria a essa solução. Ele diria que Paulo, em 1 Coríntios 6, proíbe que cristãos usem tribunais humanos. E nós devemos lembrar, no entanto, que Paulo proíbe unicamente a judicialização das demandas que há entre um irmão em Cristo e outro. Paulo disse que um irmão não deveria ir num tribunal contra outro irmão em Cristo. Mas ele não diz nada acerca dos incrédulos. Quando um irmão em Cristo tem algo contra outro irmão, segundo Paulo, em 1 Coríntios 6, a questão deve ser resolvida internamente na igreja. Um tribunal interno à igreja deve julgar entre irmão e irmão, condenando aquele que é culpado e inocentando aquele que é justo. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 6. Mas quando há demandas entre um cristão contra outro, entre um cristão e um incrédulo, Paulo não proíbe o uso de tribunais humanos. Pelo contrário, o próprio Paulo usou os tribunais humanos. Quando os judeus estavam acusando ele lá em Atos, Paulo diz, olha, aquele que era juiz, pergunta para Paulo, tu quer ir até Jerusalém, ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Paulo diz, não, eu não cometi nada contra a lei de Deus. Se eu cometi algum erro, se eu cometi algum pecado, se eu cometi algum crime, foi contra César. E é no tribunal de César que eu devo ser julgado, então. E antes disso, quando Paulo estava sendo preso e estava prestes a ser açoitado, ele pergunta para os soldados se era justo, se era correto eles prenderem, amarrarem, acorrentarem e açoitarem um cidadão romano.
E de acordo com a lei romana, um cidadão romano não poderia ser acorrentado e nem açoitado sem antes ter sido devidamente julgado. Então Paulo livremente faz uso dos tribunais humanos quando os seus inimigos são incrédulos. Agora, quando os seus inimigos são crentes, Paulo usa o tribunais internos da igreja. Por exemplo, em Atos 15, Paulo tem uma demanda contra outros irmãos em Cristo. Em Atos 15, alguns dos crentes, alguns dos cristãos entre os fariseus, estavam ensinando que os crentes gentios deveriam guardar a lei cerimonial de Moisés, deveriam circuncidar os seus filhos, ser circuncidados e assim por diante. O que Paulo faz? Paulo apela a um tribunal interno à igreja. Paulo vai até Jerusalém para que lá os apóstolos e os anciãos julguem a questão. Então, voltando aqui ao ponto. Você está sendo prejudicado por alguém, por um incrédulo, e a única solução viável que você tem, a única forma, você já tentou conversar com a pessoa, você já disse, olha, quem sabe tu não faz isso, tu tá me atrapalhando, tu tá me prejudicando. E a pessoa disse, mas ela não tá nem aí, ela continua te prejudicando. Então a única solução que você tem é colocar aquela pessoa na justiça, processar aquela pessoa. Adiantaria você entrar na justiça contra o teu adversário se a verdade não estiver com você? Se a verdade não estiver com você, ou se você não estiver com a verdade, ao entrar na justiça, você vai desperdiçar tempo e dinheiro. Você vai processar a pessoa, e aí quando chegar no momento do julgamento, a verdade não está com você. As provas que você apresenta não são provas de fato, elas não provam nada. E um juiz justo, um juiz que julgue de acordo com as leis e de acordo com as provas apresentadas, esse juiz jamais poderia te dar ganho de causa, né? Um juiz justo, ele não pode dar ganho de causa a quem não está com a verdade. E talvez você pense que com a qualidade dos juízes e tribunais brasileiros, talvez seja mais fácil ganhar uma causa com o auxílio da mentira do que com a ajuda da verdade. E isso pode muito bem ser verdade com relação aos juízes e tribunais brasileiros. Talvez os juízes e tribunais brasileiros sejam tão corruptos que é mais fácil ganhar uma causa com a mentira do que com a verdade. Mas ao contrário dos juízes e tribunais brasileiros, Deus julga com justiça. Deus julga de acordo com a verdade. Mas o que isso tem a ver com você? Isso tem a ver com você pela seguinte razão. Sempre que você ora a Deus em nome de Jesus, você adentra o tribunal de Deus. Toda vez que você ora a Deus, qualquer oração que você faz a Deus, em nome de Jesus, você está entrando no tribunal de Deus. E você está pedindo que Deus julgue a tua causa e te faça justiça. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, aquele juiz não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, não respeito ninguém, porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim ela venha molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo.
Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Toda vez que você ora a Deus, em nome de Jesus, você entra no tribunal de Deus. Isso quer dizer que toda vez que você se aproxima de Deus em oração, você se aproxima de Deus como juiz. Quando você ora a Deus, você está orando a Deus como juiz. Você está se aproximando de Deus como juiz. Ele é o juiz, ele é aquele que faz justiça. Isso quer dizer que para certificar-se de que Deus atenderá às tuas orações, você deve se assegurar de que ao entrar no tribunal de Deus pelo nome de Jesus, os seus argumentos, isto é, as suas orações, sejam feitas com verdade. Porque qual seria o valor de uma oração feita a Deus cujos argumentos sejam mentirosos? Adianta você orar a Deus com uma mentira? Adianta você mentir a Deus enquanto está orando? Não adianta, né? Porque Deus sabe que você está mentindo. Deus conhece a verdade. Deus sabe qual é a verdade, Deus sabe que as palavras que estão saindo da tua boca são mentira. Então, se você for orar algo mentiroso, nem ore, né? Porque não tem nenhum sentido você orar algo mentiroso. Se você quer realmente que Deus responda positivamente às suas orações, se você quer que Deus conceda a você aquilo que você pede a Ele, você deve se assegurar que aquilo que você pede a Deus está ancorado, está fundamentado na verdade. Porque Deus jamais responderá positivamente a uma oração que não tem como fundamento a verdade e cujos argumentos sejam mentirosos. E a razão de Deus não responder orações assim é a seguinte: se você não puder orar a Deus com a verdade, se você não puder ancorar-se na verdade enquanto ora a Deus, no tribunal de Deus você está testificando contra si mesmo. Você está demonstrando não viver em obediência à lei de Deus, que é a lei segundo a qual Ele julga tudo e todos. Se você não vive em obediência à lei de Deus, por definição você está vivendo injustamente. Da mesma forma, se eu não vivo de acordo com a lei brasileira, por definição eu sou um criminoso, né? Se eu não obedeço às leis que foram estabelecidas pelo Congresso brasileiro, por definição eu sou um criminoso. Adianta eu como criminoso, procurar justiça? Não adianta, né? Imagina só, eu sou um criminoso e alguém comete um crime contra mim. E eu resolvo ir na delegacia de polícia prestar queixa. E eu não posso prestar uma queixa anônima, né? Se eu chego numa delegacia de polícia e eu vou prestar uma queixa, eu devo me identificar. Então eu apresento o meu documento de identificação e eles vão entrar lá no sistema, eles vão, opa, tem alguma coisa aqui contra ti, cara. Tem uma questão aqui contra ti. Tu foi condenado por esse crime aqui. Eu fui buscar justiça sendo injusto. Eu vou sair daquela delegacia de polícia preso.
E há, há criminosos que são burros a esse nível. Há um tempo atrás eu li exatamente de um criminoso que fez isso. Ele se sentiu prejudicado por alguém e foi lá na delegacia de polícia. Quando ele foi prestar queixa, ele apresentou o seu documento de identificação, prenderam o cara imediatamente. Quer dizer, a gente vive um tempo triste nesse mundo, né? Nem os criminosos mais são inteligentes. Até os nossos criminosos são burros. É um tempo triste que a gente vive neste mundo. Se você não vive em obediência à lei de Deus, você, por definição, está vivendo injustamente. E Deus, sendo um juiz justo, Deus jamais poderá te dar ganho de causa. O que significa que Ele não vai conceder aquilo que você pede a Ele. Deus faz muitos requerimentos daqueles que adentram o seu tribunal. Existem requerimentos para entrar no tribunal. Por exemplo, eu não posso entrar num tribunal, nenhum de nós pode entrar num tribunal com bermuda, camiseta e chinelo de dedo, né? Chinelo havaiana. Ninguém entra num tribunal assim. Existem requerimentos para entrar no tribunal humano e Deus faz requerimentos para que alguém entre no seu tribunal. E Deus faz muitos requerimentos e o Salmo 17 apresenta 3 desses requerimentos: verdade, confiança e ousadia. O Salmo 17 apresenta esses 3 requerimentos para entrar no tribunal de Deus, para se aproximar do tribunal de Deus, se aproximar de Deus em oração. Verdade, confiança e ousadia. Se você não estiver com a verdade, você jamais terá motivos justos para ter confiança e ousadia para orar da forma como Deus ordena que você ore. Porque também tem isso. Deus ordena que a oração tenha uma determinada forma. Da mesma forma que, se um advogado for fazer um requerimento em favor do seu cliente, esse advogado deve respeitar uma forma determinada pelo tribunal. Ele tem que fazer um requerimento de acordo com aquilo que a lei determina, de acordo com aquilo que os regimentos internos dos vários tribunais determinam. Por exemplo, eu, particularmente, ouço bastante notícias em que alguém entra com um recurso no STF, por exemplo, com algum requerimento, alguma coisa assim, e o ministro tal lá rejeita. E o ministro diz que ele nem entrou no mérito do requerimento. Ele rejeitou de pronto, por quê? Porque o instrumento usado foi um instrumento errado. Aquilo que o advogado estava pedindo não deveria ser um habeas corpus, por exemplo. Deveria ser um outro instrumento para pedir aquilo que aquele advogado está pedindo, mas o advogado colocou na forma de um habeas corpus. E o ministro vai lá e... Não, eu não reconheço isso, porque o que ele está pedindo aqui é outra forma. Não segue o padrão que foi estabelecido. Da mesma forma como os tribunais humanos exigem uma determinada forma, Deus também exige forma, uma formalidade nas orações que são feitas a Ele. Se você não estiver com a verdade, você jamais terá motivos justos para ter confiança e ousadia para orar a Deus da forma como Ele ordena que você ore. Mas se pela fé em Jesus você se arrepender e abandonar os pecados e passar a viver de forma justa mediante a obediência à sua lei, a verdade estará com você e você estará com a verdade. Consequentemente, você terá confiança de que Deus ouvirá a tua oração.
E então você orará a Deus com ousadia. Você orará a Deus com a ousadia de quem tem a certeza de que Deus fará exatamente o que você pede a Ele. Todo aquele que crê em Jesus, ou melhor, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. João aqui, nos versículos finais da sua primeira epístola, fala de uma confiança certa de que aquilo que alguém pede a Deus, essa pessoa certamente vai receber. Essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Para ter essa certeza de que João fala aqui, é necessário que você ore a Deus com verdade, usando a verdade, estando fundamentado na verdade. É necessário que você ore a Deus com confiança. E por fim, é necessário que você ore a Deus com ousadia. Ore a Deus com verdade e Ele te ouvirá. Ore a Deus com confiança e Ele te atenderá. Ore a Deus com ousadia e Ele te satisfará. Se você atentar ao que o Espírito Santo te ordena nessa pregação, você se assegurará de que Deus concederá tudo aquilo que você pede a Ele em oração. Ore a Deus, portanto, com verdade, confiança e ousadia e Ele te ouvirá, atenderá e satisfará. Davi começa o Salmo 17 rogando para que o Deus da aliança, ouça a justiça. Ouve, Senhor, a justiça. Justiça, aqui no original hebraico, é tzedek. E essa palavra aqui, um dos significados dela é o seguinte, é o assentimento, é a conformação a um padrão moral, tal como a lei de Deus. Justiça é conformar-se a esse padrão moral, é a conformação à lei de Deus. Em outras palavras, justiça é a obediência à lei de Deus. Obedecer à lei de Deus, obedecer aquilo que Deus ordena. Isso é justiça. Tzedek também pode ser usado como um caso jurídico. Um caso jurídico de alguém que está no seu direito. E neste caso, o direito é garantido pela lei de Deus. Davi se aproxima de Deus, aqui no Salmo 17, como quem se aproxima de um juiz. E Davi requer que, como juiz, Deus ouça o seu caso. Ouça a justiça. Dê atenção à justiça. Dê atenção ao meu caso, que está fundamentado no direito que eu tenho, garantido pela tua lei. Ouça a justiça. Dê atenção à justiça. Ouve a justiça, ó Senhor. Davi pede que Deus preste atenção a ele. Presta atenção em mim. Porque eu vou apresentar o meu caso agora ao Senhor.
Preste atenção, preste bastante atenção em mim, preste atenção, bastante atenção em mim, que obedeço a tua lei, que vivo correta e justamente. E preste bastante atenção em mim, em contraposição àqueles que, por definição e por sua desobediência, vivem de forma errada e injusta. A intenção de Davi ao orar dessa forma aqui é chamar a atenção de Deus para as maldades e injustiças que outras pessoas, contrariamente à lei de Deus, estavam cometendo contra ele, contra Davi. Davi então continua na metade do versículo 1, pedindo que Deus atenda ao seu clamor. Atenda ao meu clamor, escreveu Davi. No original hebraico aqui, a palavra traduzida como clamor, ela pode significar tanto gritos de alegria, como também gritos de tristeza, choro, lamento. E pelo contexto desse salmo aqui, nós devemos entender clamor nesse sentido negativo, né? Referindo-se a gritos de tristeza, choro, lamento e assim por diante. Davi pede que Yahvé, o Senhor Deus da aliança, faça alguma coisa a seu favor, porque as justiças que estão cometendo contra ele o fazem clamar, o fazem chorar, o fazem lamentar, o fazem até mesmo gritar de tanta tristeza. E então, no final do versículo 1, Davi pede que Deus dê ouvidos à sua oração, que não é feita com lábios enganosos. Ou ainda, que Deus dê ouvidos à sua oração, que é feita com a verdade, né? Se ela não é feita com lábios enganosos, ela é feita com verdade. Por que Davi faz questão de enfatizar que a sua oração não procede da mentira, não procede do engano? Por que ele faz questão de enfatizar que a sua oração é feita com verdade? Ele faz questão disso exatamente porque, por esta oração, Davi está apelando ao senso de justiça de Deus. Por esta oração, Davi está apelando a Deus como juiz. E Davi teria que ser muito hipócrita para apelar ao senso de justiça de Deus com palavras cheias de mentira e engano. A pessoa deve ser muito hipócrita ou então não muito inteligente para comparecer diante de um juiz argumentando com base em mentiras. Porque o juiz vai dizer, tá bom, eu te ouvi, mas agora eu quero que tu me apresente as provas daquilo que está me afirmando. Ah, pois é, eu não tenho, eu não tenho provas disso, meritíssimo. O juiz vai dizer, tá bom, mas por que tu está vindo diante de mim? Por que tu está falando todas essas coisas se tu não tem prova daquilo que tu está falando? Porque se tu não tem prova daquilo que tu está falando, eu devo considerar aquilo que tu estás falando mentira. Eu devo considerar todas as coisas que estão saindo da tua boca como sendo engano. Então, ou tu és muito hipócrita ou tu não é muito inteligente para fazer isso. Davi deveria ser muito hipócrita, ou então um tanto quanto idiota, para comparecer diante de Deus com palavras de mentira. É necessário, então, conforme nós afirmamos na introdução, que você compreenda que sempre que se aproxima de Deus em oração, você, em nome de Jesus e pelo seu sangue, você entra no tribunal de Deus, no qual ele julga e emite sentenças. Se você deseja que Deus responda positivamente às orações que ele faz, você deve entrar no tribunal de Deus, estando fundamentado na verdade. E sabendo que quando oramos a Deus, entramos no seu tribunal, Davi apropriadamente usa a linguagem jurídica na sua oração a Deus. Versículo 2. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os seus olhos à razão. Davi pede que Deus emita uma sentença a seu favor. Davi pede
que Deus emita uma sentença a seu favor. Davi, então, conclui o versículo 2, dizendo que na sua sentença, Deus não se atreva a desprezá-lo. Atendam os teus olhos à razão. Davi está dizendo, atenda à razão que eu estou apresentando aqui. Note como os meus argumentos, ó Deus, são argumentos razoáveis. E o Senhor não pode desprezar argumentos razoáveis. Porque que juiz é esse que despreza argumentos razoáveis? Apenas um juiz injusto e irracional desprezaria argumentos racionais, argumentos razoáveis, argumentos que fazem sentido considerando a lei do próprio Deus. Então Davi conclui o versículo 2, pedindo que Deus não se atreva a desprezá-lo, pedindo que Deus não se atreva a desprezar a razão que ele apresenta diante de Deus, os argumentos racionais e razoáveis que ele apresenta a Deus. Porque nos seus argumentos, Davi demonstra que quem está com a razão, quem pratica a justiça, é ele e não os seus inimigos. E com certeza Davi está sendo ousado aqui ao orar dessa forma, né? É necessário uma certa ousadia para chegar diante de um juiz e dizer, o Senhor não deve, meritíssimo, o Senhor não deve desprezar isso que eu estou apresentando aqui diante do Senhor. O Senhor não pode desprezar esses argumentos, essas evidências, essas provas que eu apresento diante do Senhor. É necessário uma certa ousadia para falar com um juiz dessa forma. E certamente é necessário mais ousadia ainda para orar a Deus dessa forma. Mas Davi pode usar dessa ousadia por duas razões. Davi está apelando à justiça de Deus mais uma vez. Davi está dizendo, de acordo com a tua própria lei, eu estou com a razão. De acordo com aquilo que o Senhor ordenou através de Moisés, eu estou com a razão. Davi está argumentando dessa forma e Davi sabe que ele é que realmente está com a razão. Porque quando ele analisa a sua própria vida e quando ele analisa a vida dos seus inimigos, ele percebe claramente, eu é que estou certo. Por isso ele pode ser ousado. Ele está apelando ao senso de justiça de Deus e ele tem certeza de que ele está correto. E é por saber que, segundo a lei de Deus, é ele que está com a razão e não seus inimigos, é por isso que nos versos 3 até os 5, Davi apresenta a Deus as provas da sua justiça e inocência. Versículos 3, 4 e 5. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos seus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Davi apresenta em primeiro lugar, no versículo 3, o próprio Deus como testemunha da sua justiça e inocência. Agora, esse é um argumento invencível, né? Imagina você poder apresentar o próprio juiz como testemunha. A gente está acostumado a ver filmes e seriados norte-americanos, onde eles estão lá no tribunal e o juiz diz agora a defesa, né, pode chamar a sua primeira testemunha. Aí o advogado de defesa diz, eu chamo como primeira testemunha fulano de tal. Imagina o advogado se levantar e dizer, eu chamo como a minha primeira testemunha de defesa o Senhor meritíssimo. O Senhor é a minha primeira testemunha. Nos tribunais humanos isso normalmente não funcionaria,
né? Porque se o juiz fosse chamado como testemunha, ele deveria de se declarar impedido de continuar sendo juiz daquela causa, porque ele não pode ser ao mesmo tempo testemunha, né, e juiz. Mas no tribunal de Deus não existe esse conflito. Porque Deus é testemunha de tudo. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo, ele conhece todos os crimes, todos os pecados cometidos, ele conhece tudo aquilo que alguém fez de errado e tudo aquilo que alguém fez corretamente. E ele é onipresente, ele estava presente quando crimes e pecados foram cometidos e quando a justiça foi praticada. E Deus é completamente isento. Deus não pratica favoritismo de nenhuma forma. Deus não tem favoritos nesse sentido, né? Não existe uma pessoa que Deus ama mais e daí aquela pessoa, Deus favorece aquela pessoa. Não. Deus favorece a sua própria justiça. Não importa quem tenha pecado, não importa quem tenha feito aquilo que é o certo. Deus favorece a sua própria justiça. Deus sempre vai condenar o culpado e Deus sempre vai inocentar o inocente. Então, no versículo 3, Deus, ou melhor, Davi, apresenta o próprio Deus como testemunha da sua justiça e inocência. Ele diz: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. É como se Davi estivesse dizendo: olha, o Senhor mesmo tem provado e testado o meu coração, os meus pensamentos, os meus planos, os meus sentimentos, e o Senhor não achou nada de errado. O Senhor conhece tudo em mim e o Senhor não achou nada de errado. À noite o Senhor me examina de perto, como se estivesse passando em revista um exército. Muitas vezes, em cerimônias oficiais, o presidente da República passa em revista o exército em uma determinada localidade. Né? O que é passar em revista? É verificar se tudo está correto como deveria ser. Né? Então, todos os soldados estão todos arrumados como tem que ser, as suas armas estão impecáveis, tudo tem que estar certinho. À noite, o Senhor me examina de perto, como se o Senhor estivesse passando em revista um exército. E o Senhor não encontrou nada de errado em mim. O Senhor me colocou no fogo da prova, como quem purifica o ouro e a prata, e ao me examinar, o Senhor não achou nada de errado em mim. O Senhor me provou e testou de todas as formas possíveis, e não achou nada de errado em mim, porque eu me determinei a jamais usar as minhas palavras para desobedecer a tua lei. É assim que termina o versículo 3. Propus que a minha boca não transgredirá. Propus que a minha boca não desobedecerá a tua lei. Então, em primeiro lugar, Davi apresenta o próprio Deus como testemunha. Em segundo lugar, Davi apresenta no versículo 4 a sua decisão de não ser igual aos pecadores. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Por causa da tua palavra, ó Deus, eu evitei a todo custo imitar o estilo de vida daquele que pelos seus pecados destroem a si mesmos e aos demais. E por fim, no versículo 5, Davi pede que o próprio Deus dirija a sua vida. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem.
A palavra de Deus normalmente usa os passos de uma pessoa, o caminho de uma pessoa, o andar de uma pessoa, como uma linguagem figurada para se referir ao estilo de vida daquela pessoa. Então, os passos de uma pessoa, o andar de uma pessoa, o caminho de uma pessoa, diz respeito ao estilo de vida que aquela pessoa vive. Dirige os meus passos nos teus caminhos. Ensina-me o estilo de vida que o Senhor determinou que eu deva viver. Então, Davi apresenta 3 argumentos, 3 evidências da sua justiça e da sua inocência. Em primeiro lugar, o próprio Deus. Deus que sabe de todas as coisas, Deus que conhece Davi melhor do que ninguém, testou e provou a Davi de todas as formas possíveis e não encontrou nada de errado em Davi. Em segundo lugar, Davi diz: o Senhor sabe que pela palavra da tua boca, pela tua palavra, eu determinei que eu não quero ser igual àqueles que te desobedecem. E em terceiro lugar, o Senhor sabe que eu constantemente oro ao Senhor para que o Senhor me ensine a viver da forma como o Senhor ordenou que eu viva. O Senhor sabe que constantemente eu oro ao Senhor para que o Senhor dirija os meus passos nos teus caminhos. O Senhor sabe disso. Talvez você esteja na mesma situação que Davi se encontra nesse salmo. Talvez uma ou mais pessoas se colocaram como tuas inimigas. E de forma contrária à lei de Deus, essas pessoas estão te prejudicando. E essa situação te faz lamentar, chorar, gemer de dor e até mesmo gritar de tanto sofrimento e tristeza. Ou talvez o inimigo que te faz mal, o inimigo que te atormenta, te oprime, é o diabo. Talvez não sejam pessoas de carne e osso. Talvez seja o diabo. Ou talvez o teu inimigo seja você mesmo. Sejam os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua vontade. Não importa qual seja o teu caso. Se a tua circunstância te faz lamentar, chorar, gemer de dor a ponto de você ter a ânsia de gritar para o mundo e para Deus, para que todos ouçam o teu sofrimento e tristeza, você sempre pode e você sempre deve entrar no tribunal de Deus em oração. E você sempre pode e você sempre deve, em nome de Jesus e firmado no sangue que Ele derramou por você, você sempre pode e deve apresentar o teu caso a Deus, apelando à justiça de Deus, apresentando provas, evidências, como Davi faz aqui. Vamos imaginar um caso hipotético em que alguém está te prejudicando. Você chega diante de Deus e você diz: o Senhor vê que sempre quando eu me relaciono com essa pessoa, eu faço aquilo que a tua palavra determina. Eu nunca fiz o mal a essa pessoa. Teve uma vez que eu pequei contra ela, mas eu voltei atrás, eu fui lá, pedi perdão a ela, aquilo que eu prejudiquei a ela, eu desfiz o mal. Digamos que você tenha causado algum prejuízo à pessoa. Você diz: olha, eu pequei, sim, eu fiz o mal, mas eu fui lá, me arrependi, confessei o pecado, eu desfiz o prejuízo que eu causei àquela pessoa. E a partir desse momento, eu sempre fiz aquilo que é correto. E ainda assim, essa pessoa insiste em fazer o mal contra mim. Ainda assim, essa pessoa insiste em me prejudicar. Eu peço que o Senhor faça justiça. Eu peço que o Senhor faça justiça, que o Senhor julgue entre essa pessoa e eu.
apelando à justiça de Deus, pedindo que Ele transforme a tua circunstância segundo aquilo que você mesmo na sua palavra, ou melhor, segundo aquilo que Deus mesmo na sua palavra declara ser bom, agradável e desejável. Assim como Davi, você deve estar seguro de que ao orar a Deus, a verdade está com você. Você deve se assegurar de que, ao orar a Deus, a verdade está com você. Porque como você poderia esperar que Deus responda a tua oração, que Deus transforme a tua circunstância, segundo aquilo que Ele declara ser bom, agradável e desejável, se você mesmo não se conforma e vive de acordo com aquilo que Deus declara ser bom, agradável e desejável? A solução de tudo aquilo que te incomoda, a solução de tudo aquilo que te perturba, te entristece e te deixa desesperado, a ponto de você sentir o desejo de gritar a Deus ou ao mundo, a solução de tudo isso está na palavra de Deus, está na sua lei e está nas suas promessas. Por exemplo, problema. Casal está enfrentando problemas no casamento. A solução está na palavra de Deus. Porque aquele casal, supondo aqui que é um casal de crentes, né? Aquele casal só está enfrentando problemas porque ou muito mais provavelmente, os dois, estão desobedecendo a palavra de Deus. O homem está desobedecendo a palavra de Deus e a mulher está desobedecendo a palavra de Deus. E é por isso que eles estão tendo problemas. A solução qual é? A solução é o arrependimento, arrepender-se daquilo que está sendo feito de errado e passar a fazer aquilo que é o certo. Essa é a solução. E agora, de nada adianta, por exemplo, esse casal, de nada adianta eles orarem a Deus para que o problema ou problemas do seu casamento seja resolvido, se depois de terem orado a Deus, eles continuarem desobedecendo a palavra de Deus, né? Essa oração não vai ser respondida por Deus, exatamente porque a resposta a essa oração é a obediência deles à palavra de Deus. Então, de nada adianta o homem, de nada adianta a mulher, ou separadamente ou juntos, orarem a Deus. Senhor, o Senhor está vendo as dificuldades que nós estamos enfrentando aqui no nosso relacionamento, o Senhor está vendo todos os problemas, nós pedimos que o Senhor resolva todos esses problemas. Deus, tá bom, eu vou resolver. Sabe qual é a solução? Obedeçam a minha palavra. Essa é a solução. Obedeçam a minha palavra. A solução de tudo que te incomoda, te perturba, te entristece e te deixa desesperado a ponto de você sentir o desejo de gritar a Deus e ao mundo, a solução de tudo isso está na palavra de Deus, na sua lei e nas suas promessas. Apresente a Deus aquilo que te perturba, te entristece, com a solução que o próprio Deus apresenta na sua palavra. Não apenas apresente a Deus o problema, apresente a Deus a solução que a palavra de Deus dá ao teu problema. Não apenas apresente a Deus o teu problema, apresente o teu problema e então apresente a solução que o próprio Deus, na sua palavra, dá ao teu problema. Porque é isso que um advogado faz, né? Quando ele se apresenta diante do juiz. O advogado não chega diante do juiz apenas com um problema.
Ó, meritíssimo, está acontecendo isso, mas eu não sei como isso aí vai ser resolvido. Eu não sei como o senhor vai resolver esse problema aqui, senhor juiz. Não. O advogado chega com um problema e ele chega com a solução. Ele diz, senhor juiz, meritíssimo, está acontecendo isso, e de acordo com a lei tal, no artigo tal, no parágrafo tal, a solução para esse problema é isso aqui. Eu peço que o senhor tome essa decisão. Eu peço que o senhor faça com que essa lei aqui seja cumprida, porque o cumprimento dessa lei é a solução para o problema do meu cliente. É assim que um advogado se apresenta diante de um juiz. Ele argumenta com base nas leis existentes. Ele argumenta com base na jurisdição, na jurisprudência existente. Jurisprudência nada mais é do que o conjunto de decisões anteriores. Então o advogado vai dizer, olha, nós temos outros tribunais aqui, tal, que eles, diante desse problema, que eles tomaram tal decisão. Eu quero que o senhor faça o mesmo, a favor do meu cliente. Quando você ora a Deus, você deve orar a Deus como um advogado se apresenta diante de um juiz. Você deve orar a Deus como um advogado se apresenta diante de um juiz, com argumentos. É necessário que você justifique a Deus aquilo que você pede a Ele. Por exemplo, digamos que eu estou pedindo a Deus um carro. Esse pedido pode ser um pedido justo ou injusto. Tudo depende da minha justificativa. Digamos que o meu trabalho dependa desse carro. E digamos que eu já tenha outro carro, né? Mas eu quero expandir o meu negócio. Eu só tenho um carro, esse carro, ele está me ajudando, mas se eu quero expandir o meu negócio, eu preciso de um segundo veículo. Então eu apresento a Deus um argumento. Senhor, eu preciso de um carro. E o senhor sabe por que eu preciso de um carro. Porque eu quero expandir o meu negócio, eu preciso desse segundo veículo aqui para me ajudar. Isso é um pedido justo, né? Agora, se a minha justificativa é a seguinte: senhor, eu quero um segundo carro e eu quero um carro assim importado porque eu quero que o meu vizinho tenha inveja de mim. Eu não preciso desse outro carro, eu só quero esse carro para que as outras pessoas tenham inveja de mim, para que as outras pessoas saibam como eu sou abençoado. Esse tipo de argumentação, né? À medida em que você argumenta a Deus, você mesmo percebe que não é um pedido justo. Não é um pedido que Deus vai atender. Então, se você quer ter certeza da justiça que você pede a Deus, de que aquilo que você pede a Deus é considerado por Deus justo, correto, argumente. Porque a tua argumentação já vai deixar claro para você mesmo se aquilo que você pede é correto ou não. Senhor, eu preciso de um segundo, um terceiro, um quarto veículo, porque eu quero expandir o meu negócio. Pedido correto, pedido justo. Agora eu quero um carro, um segundo, um terceiro, um quarto carro, porque eu quero que as pessoas tenham inveja de mim, eu quero que elas saibam o quão grande é a minha conta bancária.
essa oração já fica claro, né? Ao começar a fazer a oração, você já percebe, essa minha oração aqui não vai ser atendida por Deus, né? Porque está tudo errado. Eu realmente não tenho necessidade desse outro veículo. A minha necessidade é apenas que as pessoas tenham inveja de mim. Argumente com Deus na tua oração, demonstrando a Deus como a sua própria palavra suporta, justifica e favorece o que você pede a Ele. Por exemplo, pais orando a favor dos seus filhos. Senhor, eu peço que o Senhor salve os meus filhos, que o Senhor os abençoe. E qual é a justificativa que você apresenta? O Senhor mesmo, na tua palavra, disse que o Senhor abençoa a geração do justo. O Senhor mesmo diz isso. O Senhor mesmo afirmou que é do propósito do Senhor abençoar a geração do justo. Então peço que o Senhor cumpra isso na minha vida, na minha família. Eu peço que o Senhor abençoe os meus filhos. E quando os seus filhos tiverem filhos, quando você se tornar avô ou avó, ore a favor dos seus netos dessa forma. Senhor, eu peço que o Senhor salve os meus netos, que o Senhor abençoe os meus netos, exatamente porque na tua palavra o Senhor fala disso. O Senhor afirma que o Senhor tem prazer em abençoar a geração do justo. Os filhos são herança do Senhor. Agora, de novo, de nada adianta você orar assim a favor do seu filho, da sua filha, se você não os educar na doutrina e administração do Senhor. Né? De nada adianta você, Senhor, eu peço que o Senhor salve meu filho, que o Senhor abençoe o meu filho, e você não o educa na doutrina e administração do Senhor. Se todos os exemplos que você dá ao teu filho é de desobediência a Deus, aí Deus não vai responder a tua oração, exatamente porque Deus responde a oração de um pai, de uma mãe a favor do seu filho, através do próprio pai, através da própria mãe. Uma vez que é responsabilidade dos pais criar os seus filhos. Então, argumente com Deus na tua oração, demonstrando a Deus como a sua própria palavra suporta, justifica e favorece o que você pede a Ele. É dessa forma que um advogado argumenta no tribunal diante de um juiz. O advogado cita a lei, cita toda a jurisprudência daquele e de outros tribunais que garantem aquilo que ele pede ao juiz. É isso que você deve fazer quando ora a Deus. Ore a Deus como um advogado. Como um advogado argumenta diante do juiz e mostre como a própria palavra de Deus garante a você aquilo que você pede a Deus. Por isso é importante que você se assegure que dentro das suas possibilidades, daquilo que você entende da palavra de Deus, Deus te encontre obedecendo. Porque também de nada adianta você apresentar a Deus aquilo que a palavra de Deus garante a você, se você mesmo não está obedecendo a palavra de Deus. Ó Senhor, a tua palavra afirma isso, a tua palavra promete isso. E Deus vai dizer, sim, é verdade, mas tu não crê na minha palavra, né? Ah, sim, não, eu creio, Deus. Como assim eu não creio na tua palavra? Então por que tu não obedece ela? Porque a minha fé nas promessas de Deus é demonstrada pela minha fé nos mandamentos de Deus. Se eu não creio nos mandamentos de Deus, eu não creio nas promessas de Deus.
Eu demonstro a minha fé nas promessas de Deus pela minha obediência aos mandamentos de Deus. Se eu não creio naquilo que Deus ordena, como eu poderia crer naquilo que Ele promete? Então Deus testa o teu comprometimento com as suas promessas pelo teu comprometimento com os seus mandamentos. Deus testa a tua fé nas suas promessas a partir da tua obediência àquilo que Ele ordena. Do contrário, você vai se aproximar de Deus, vai dizer, Senhor, a tua palavra afirma isso e promete isso. E Deus vai dizer, sim, é verdade, mas tu não crê na minha palavra, porque se tu cresces na minha palavra, eu te encontraria obedecendo a minha palavra. Mas não é assim que eu te encontro desobedecendo a minha palavra. Não faz sentido que você peça a Deus, com base na sua palavra, uma solução para os seus problemas, se você mesmo não se importa em obedecer a palavra de Deus. Agora, ao ter a verdade do teu lado, ao ter ao teu lado a verdade da palavra de Deus, você pode ter certeza de que Deus estará atento às suas orações e as responderá no tempo adequado. Entre no tribunal de Deus com a verdade e Deus emitirá uma sentença a teu favor. Ore a Deus com a verdade e Ele te ouvirá. Ocorre que, por vezes, apesar de orarmos a Deus com verdade, nos parece que Deus não está interessado em nos ouvir. Essa é a impressão que temos. Essa é a impressão que temos quando oramos por algum assunto e nada acontece. Oramos por uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos e nada acontece. A gente pensa, bom, Deus não está interessado em me ouvir, Deus não está interessado nesse problema aqui, nessa circunstância. Essa é a impressão que temos, mas essa impressão está errada, porque olha o que Davi afirma no versículo 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Deus queria ouvir a Davi. Deus tem prazer em ouvir as orações dos seus filhos. Ainda mais se as orações dos seus filhos são feitas com verdade e estão fundamentadas em argumentos bíblicos. O prazer de Deus em ouvir as orações dos seus filhos é equivalente ao prazer que um pai e uma mãe têm ao ouvir a voz das suas crianças, dos seus filhos pequenos. Um pai e uma mãe, quando os seus filhos estão começando, quando estão aprendendo a falar, o pai e uma mãe gostam de ouvir os seus filhos, né? Ainda que os seus filhos estejam falando errado. É uma alegria para um pai e para uma mãe ouvir os seus filhos falando errado. Obviamente, quando eles estão aprendendo a falar, né? Um pai e uma mãe não têm alegria ao ouvir um filho de 12, 13, 14, 15 anos falando errado ainda, né? Aí não. Mas eu não sei exatamente com que idade uma criança começa a falar, mas quando ela começa a falar, o pai e a mãe ficam alegres. E eles acham engraçado a criança tentando falar, mas falando tudo errado. O prazer de Deus em ouvir a oração dos seus filhos é o mesmo prazer que um pai e uma mãe sentem quando seu filho ou sua filha começam a falar, ainda que eles estejam falando tudo errado. E assim como as crianças pequenas não sabem falar direito,
nós também não sabemos orar como convém. Paulo afirma em Romanos 8. Nós não sabemos orar como convém. Mas disso não se segue que nós não possamos aprender a orar como convém. Do fato de que nós não sabemos orar como convém, não significa que nós não podemos nos aprimorar na oração. Deus quer ouvir a tua voz sendo elevada a Ele em oração. Deus quer ouvir os teus lamentos sendo elevados a Ele em oração. Deus quer ouvir as suas lágrimas sendo elevadas a Ele em oração. Deus quer ouvir os teus gritos de tristeza e sofrimento sendo elevados a Ele em oração. E na verdade o que você deve fazer é o seguinte: você deve transformar todas essas coisas em oração. Não apenas chore quando alguma coisa dá muito errado. Chore diante de Deus. Apresente a Deus o teu choro, as suas lágrimas. Não apenas lamente. Transforma esse lamento em oração a Deus. Não apenas grite de tristeza. Transforme esses gritos de tristeza em oração a Deus, porque Deus quer ouvir isso. E lembrando aqui que ouvir sempre tem o sentido, no hebraico, né, na Bíblia, ouvir sempre tem o sentido de atender. Quando Deus fala de alguém ouvir as suas palavras, Deus não está falando acerca de uma pessoa ouvindo as suas palavras, não. Deus está falando de alguém ouvindo e então obedecendo. E da mesma forma aqui. Ouvir as orações não é apenas escutar as orações. Ouvir as orações é atender às orações. Responder às orações. Deus quer atender aos lamentos que você eleva a Ele em oração. Deus quer responder às lágrimas que você eleva a Ele em oração. Deus quer fazer aquilo que você pede a Ele em meio aos gritos de tristeza e sofrimento que você eleva a Ele em oração. Sabendo que Deus tem prazer em atender e responder às orações que fazemos a Ele, Davi termina o versículo 6 dizendo: ouça as minhas palavras e faça aquilo que te peço. Escuta as minhas palavras. Inclina, antes disso, né? Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. E de novo aqui, ouvir e escutar tem o sentido de atender, né? Então, escuta e atende às minhas palavras. Faça aquilo que te peço. E então no versículo 7, Davi acrescenta: faze maravilhosas as tuas beneficências. Ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Beneficências aqui traduz o hebraico hesed. Hesed é uma palavra muito importante no Antigo Testamento. Hesed inclui a ideia de amor, devoção, fidelidade a uma promessa ou aliança. Quando usada para descrever Deus, Hesed enfatiza a fidelidade de Deus com respeito à aliança que ele fez com o seu povo. A Hesed de Deus enfatiza a sua fidelidade à promessa que ele fez ao seu povo de ser o Deus deles e eles de serem o seu povo particular e especial.
Pela Hesed de Deus, Deus protege o seu povo e Deus cuida do seu povo. De forma resumida, a Hesed de Deus diz respeito ao amor especial e exclusivo que Deus tem pelo seu povo devido à aliança que ele fez com eles. Então, a Hesed de Deus no Antigo Testamento se aplica apenas a Israel. Não se aplica a outras nações. As beneficências, as fidelidades, o amor pactual de Deus pertencia apenas a Israel. Não pertencia à Babilônia, não pertencia ao Egito. Pertencia apenas a Israel. Aplicando isso a nós, a Hesed de Deus pertence apenas à igreja. Pertence apenas àqueles que se aproximam de Deus através de Jesus. É apenas aos crentes em Jesus, é apenas a igreja, é apenas pela igreja que Deus tem esse amor fiel e especial. Deus ama a todas as pessoas. Mas o amor de Deus pela igreja é diferente. E a gente pode entender isso facilmente da seguinte maneira. Imagina um homem casado. Esse homem casado, em obediência à palavra de Deus, deve amar a todas as pessoas. Né? Deve amar o próximo como a si mesmo. Isso inclui todas as mulheres que estão vivas neste momento. Aquele homem crente casado deve amar a todas as mulheres. Mas ele não deve amar a todas as mulheres da mesma forma que ele ama a sua mulher. Né? O amor que ele tem pela sua mulher é diferente do amor que ele deve ter pelas outras mulheres. Não pode ser o mesmo amor, né? Porque se for o mesmo amor, ele será idólatra, ele será um adúltero, né? Se ele amar as outras mulheres da mesma forma que ele ama a sua própria mulher, ele é um adúltero. Da mesma forma, uma mulher crente casada, ela deve amar a todas as pessoas como ela ama a si própria, o que inclui outros homens. Aquela mulher crente casada deve amar outros homens, mas ela não deve amar outros homens da mesma forma como ela ama o seu marido. O amor que ela tem pelo seu marido deve ser especial, deve ser diferente. Da mesma forma, Deus. Deus amou o mundo. Sim, Deus amou o mundo. E Deus ama o mundo. Mas o amor gracioso de Deus pertence apenas à igreja. Pertence apenas ao seu povo. O amor pelo qual ele favorece o seu povo é diferente do amor geral que ele tem por todas as pessoas. Não é o mesmo amor. Sabendo que, com base na Hesed, na graça, na fidelidade, nesse amor fiel e pactual que Deus tem a favor do seu povo, sabendo que Deus tem prazer em responder às orações dos seus filhos, Davi pede que, ao respondê-lo, Davi demonstre as maravilhas do seu amor fiel, especial e pactual que ele tem pelo seu povo. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Davi está certo em argumentar dessa forma, porque o Deus da aliança se gloria em ser o salvador do seu povo. O Deus da aliança se gloria em salvar aqueles que confiam nele e nele buscam proteção daqueles que lhes querem fazer o mal. Davi continua no versículo 8. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Já que o Senhor se gloria em ser o salvador do seu povo, me proteja como se eu fosse a menina dos seus olhos. Nós temos um cuidado especial com os nossos olhos, né?
Quando qualquer coisa vem voando em direção ao nosso rosto, instintivamente nós fechamos os olhos. Nós fechamos os olhos e, se possível, nós desviamos o rosto, né? Porque a gente instintivamente sabe que qualquer golpe nessa região aqui pode nos prejudicar de uma forma muito grande. Então nós temos esse instinto de proteger o olho, os olhos. Davi está dizendo: me proteja como se eu fosse a menina dos teus olhos. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Me cubra com a tua presença protetora e salvadora. E então, nos versículos 9 até o 12, Davi descreve toda a impiedade e maldade e violência dos seus inimigos. Guarda-me como a menina do teu olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. De quem? Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente, têm-nos cercado agora os nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se como o leão que deseja arrebatar a sua presa e como um leãozinho que se põe em esconderijos. Eles criam emboscadas, eles criam armadilhas. Eles estão preparados para a qualquer momento se lançarem sobre mim. Não se deixe levar pela ideia satânica de que Deus não se importa com você e não está interessado em ouvir e responder às suas orações. Não pense que a aparente demora de Deus em te salvar, em te responder, significa que Ele esqueceu de ti e não se importa contigo. Assim como Davi, confie no amor fiel, pactual e especial que Deus tem pelo seu povo, que Deus tem pelos seus filhos. Assim como Davi, rogue a Deus para que Ele te responda. Rogue a Deus para que Deus demonstre as maravilhas do amor que Ele demonstrou por você ao entregar o seu próprio filho para te salvar. Porque se Davi podia ter certeza de que o Deus da aliança responderia às suas orações, ainda mais você. Ainda mais você pode e deve ter a certeza, porque a nova aliança, da qual você faz parte, pelo sangue de Jesus, é muito superior à antiga aliança, da qual Davi fazia parte. E Paulo escreveu: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já te deu o máximo ou o melhor que Ele poderia te dar, por que Ele não te daria as coisas menores? Se Ele já te deu Jesus, por que Ele não te daria as coisas menores do que Jesus? Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Em Jesus, todas as promessas de Deus já têm um carimbo, sim. Todas as promessas de Deus têm a certeza do cumprimento. Exatamente porque a nova aliança é superior à antiga. Na nova aliança, Jesus já esgotou todos os requerimentos exigidos por Deus na sua lei.
Jesus já esgotou. Jesus já obedeceu perfeitamente toda a lei de Deus. Durante a sua vida e durante a sua morte, ele esgotou a maldição da lei. De modo que não resta mais condenação, não resta mais maldição, resta apenas bênção. Pelo sangue da nova aliança, você tem acesso à salvação eterna e às demais bênçãos e promessas contidas na Escritura. Assim como Davi descreveu a impiedade e violência dos seus inimigos, você deve descrever para Deus todo o mal que você tem sofrido. Descreva para Deus todo o teu sofrimento, todo o teu lamento, todas as tuas dores, todo o teu desespero, tudo aquilo que te faz querer gritar de tristeza. E então, após ser descrito a Deus essas coisas, peça que Deus demonstre na tua vida as maravilhas de tudo aquilo que o sangue de Jesus conquistou para você. Confie na aliança que Deus fez contigo. Confie na aliança que Deus fez com os teus irmãos, porque Deus ratificou essa aliança não com sangue de animais. A aliança a qual Davi pertencia foi ratificada com sangue de animais. A aliança a qual você pertence foi ratificada com o sangue do próprio Filho de Deus. E é por isso que o escritor de Hebreus diz que ela tem promessas superiores, essa nova aliança. Ela está fundada sobre promessas superiores e melhores. E Jesus pode ser, como a gente pode colocar, Jesus pode se compadecer de você. Porque Jesus sabe o que é sofrer. Quando Paulo fala acerca do seu espinho na carne, ele fala que ele orou. A quem ele ora? Ele não ora a Deus o Pai. Ele ora ao Senhor. No Novo Testamento, sempre que nós encontramos Senhor, 99% das vezes se refere a Jesus. Paulo ora a Jesus acerca do seu espinho na carne, porque Jesus sabia o que é ter espinho na sua carne. Né? Jesus teve pregos sendo enfiados na sua carne. Então, segundo aquilo que o escritor de Hebreus afirma, Jesus pode se compadecer. Jesus, antes da sua encarnação, Jesus não poderia se compadecer da forma como ele se compadece agora. Porque antes ele conhecia apenas o sofrimento, apenas de ouvir falar, apenas de ver. Mas ele nunca tinha experimentado o sofrimento. Ele nunca tinha experimentado o desespero de se ver abandonado, por exemplo. De se ver sozinho em meio aos seus inimigos. Mas quando ele encarna, quando ele se torna um homem, ele experimenta o desespero. Ele experimenta a tristeza. Né? Ele está lá no jardim do Getsêmani e ele diz para os seus discípulos que a sua alma estava triste até a morte. E quando ele está na cruz e ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele se sente, ali ele demonstra
Solidão, a solidão em meio ao maior sofrimento que alguém poderia sentir. Eu me lembro, eu vi apenas um pedacinho de um filme, eu nem sei qual filme é. Eu não me lembro, não sei se é um filme ambientado na Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Deve ser na Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. Um soldado, ele estava ferido mortalmente e conseguiram levar ele até uma enfermaria, né? Mas não havia nada que alguém podia fazer por ele. E ele estava lá desesperado, agonizando. Então, de repente, aparece uma enfermeira e simplesmente pega na mão dele e naquele momento ele sente um certo alívio. É como se ele sabe que ele vai morrer, mas ele não está mais sozinho agora. Ele tem alguém ali junto. A pessoa não pode fazer nada por ele, só segura a mão dele. Ele morre, mas ele morre com um pouquinho de paz agora, porque ele não se sente sozinho mais. Jesus pode se compadecer porque ele sofreu, né? Isaías diz que ele é homem de dores. Ele sofreu não apenas nos momentos finais da sua vida, não, ele sofreu durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, toda a vida de Jesus foi marcada pelo sofrimento. Jesus se torna órfão, né? O pai dele, pai adotivo dele, né, José, morre em algum momento, após os 12 anos de idade. A partir dali, ele se torna responsável por sustentar a sua família. Né? Então a gente pode imaginar, então, de repente, um adolescente, né, que perdeu o pai. E agora esse adolescente deve abandonar os estudos, porque ele tem que trabalhar para ajudar a sustentar a sua mãe e os seus irmãos menores. Jesus se compadece desse adolescente, porque Jesus sabe o que é isso, né? Jesus sabe o que é perder aquele homem que cuidava de ti e te sustentava, e agora ele precisa assumir essa posição de chefe de família. Jesus sabe o que é ser abandonado pela sua família também, né? Porque chega um momento em que a mãe de Jesus e os seus irmãos querem prendê-lo, porque pensam que ele está maluco. Então, de repente, quando você se sente só, quando você percebe que até a tua própria família, que deveria te apoiar, que deveria te ajudar, até a tua própria família te abandona e te trata como se tu fosse louco, você pode se aproximar do trono da graça e você pode dizer para Jesus: o Senhor sabe como é isso, né? O Senhor experimentou isso. Nem os irmãos do Senhor criam no Senhor. A mãe do Senhor, que sabia que o Senhor não era um mero homem, porque ela sabia que ela não engravidou de homem nenhum, ela sabia o que aconteceu com ela, foi milagroso, mas ainda assim ela também não acreditou no Senhor, porque ela abandonou o Senhor, ela queria prender o Senhor. Então o Senhor consegue saber o que eu estou passando aqui. Jesus se compadece de você, porque ele mesmo enfrentou no seu corpo e na sua alma tudo aquilo que você enfrenta. Com uma única diferença. Quando ele enfrentou essas coisas, ele não apelou ao pecado, como muitas vezes nós apelamos ao pecado.
Diante do sofrimento, muitas vezes, nós apelamos ao pecado, né? Nós usamos o pecado como um... Oi? Como uma válvula de escape, uma forma de escapar daquele sofrimento ali. Né? Então a gente pode pensar, por exemplo, o abuso do álcool. Né? Fazer uso de bebida alcoólica não é nenhum pecado. Agora, se eu estou bebendo porque a minha vida está cheia de problema e eu quero esquecer os meus problemas, aí eu estou pecando. Porque o uso do álcool para fugir dos problemas não é um uso aprovado por Deus. Deus não aprova o uso do álcool para fugir dos problemas. Da mesma forma que Deus não aprova qualquer uso de outra qualquer substância para fugir dos problemas. Né? Qualquer outra droga, lícita ou ilícita, se torna pecaminoso. Ou o próprio entretenimento também. As pessoas usam o entretenimento para fugir do sofrimento. Então a vida da pessoa tá um caos. E o que ela faz? Ela passa o dia inteiro jogando videogame, porque ela pensa que o videogame vai distrair ela dos seus problemas. Ela passa o dia inteiro na frente da Netflix, ou do YouTube, ou das redes sociais, porque ela pensa que aquilo ali vai salvar ela dos seus problemas. Ou, minimamente, vai distrair ela dos seus problemas. Ou então a gente pode pensar naquela pessoa que tem uma vida promíscua. Né? Seriados e filmes nos ensinam o seguinte: olha, se o teu relacionamento acabou, se a tua namorada terminou contigo, se a tua noiva terminou contigo, se o teu casamento acabou, a solução qual é? É viver uma vida promíscua, né? Você tem que encontrar alguma pessoa, né? Você vai manter relação sexual com várias pessoas até você conseguir esquecer aquela que partiu o teu coração. Não. Jesus enfrentou no seu corpo e na sua alma todas as fraquezas que você enfrenta com uma única diferença: ele jamais apelou ao pecado. Aproxime-se, como o escritor de Hebreus afirma, ou ordena, aproxime-se do trono da graça, confiando no Deus da aliança, e você receberá auxílio, ajuda e salvação em momento oportuno. Não se deixe desencorajar pela aparente demora de Deus, porque tudo Deus faz formoso no seu devido tempo. Ore a Deus com verdade e Ele te ouvirá. Ore a Deus com confiança e Ele te atenderá. E além de orar a Deus com verdade e confiança, ore a Deus com ousadia. Observe a ousadia de Davi aqui no versículo 13. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Davi pede que Deus se levante, que Deus detenha aquele ou aqueles que se colocam contra ele. Davi pede que Deus derrube essas pessoas. E Davi chega, inclusive, no verso 14, a pedir que Deus destrua essas pessoas. Versículo 14: dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo cuja porção está nessa vida e cujo ventre enches do seu tesouro oculto, estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Esse versículo aqui, a tradução que nós temos aqui ficou um tanto confusa, né? Mas
Se a gente fosse destrinchar essa tradução aqui, ficaria mais ou menos o seguinte: sim, Senhor, com a tua mão, livra-me dos homens mundanos, dos homens que desobedecem à tua lei para fazer o mal contra mim. Livra-me dos homens que buscam apenas a recompensa terrena do pecado. Já que eles buscam apenas a recompensa terrena do pecado, enche os seus ventres de tudo aquilo que o Senhor reservou para aqueles que te desobedecem. E não apenas os ventres deles, enche também os ventres dos seus filhos. Aquilo que o Senhor preparou como castigo e maldição recaia também sobre os seus filhos, até mesmo sobre as suas criancinhas pequenas. Davi pode orar com essa ousadia porque ele tem a certeza que a verdade está do lado dele. Ele tem a certeza de que ele está vivendo corretamente. Porque não faz muito sentido, né? Eu orar que Deus derrote aqueles que estão fazendo mal, se eu mesmo também estou fazendo mal. Né? Se eu oro para que Deus derrote aqueles que estão fazendo mal, e eu mesmo estou fazendo mal, eu estou pedindo que Deus me derrote. Então a minha ousadia se tornou, na verdade, em estupidez. Mas se eu tenho a certeza de que pela palavra de Deus eu estou fazendo aquilo que é o correto, eu estou fazendo aquilo que é justo, eu posso ter a mesma ousadia de Davi. Eu posso orar para que Deus derrame como castigo e maldição aquilo que Ele mesmo determinou na sua lei contra aqueles que desobedecem a sua lei. Davi encerra então a sua oração no versículo 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Quanto a mim, pela tua justiça, o Senhor me abençoará. O Senhor me fará ver a tua face e ficarei satisfeito ao ver quem tu és, quando o Senhor me socorrer pela manhã. Deus, ou melhor, Davi, tem a certeza de que Deus o responderá. E ele tem a certeza exatamente porque ele está orando com verdade, ele está orando com confiança. Ele, em primeiro lugar, fundamenta a sua oração na verdade. Em segundo lugar, ele fundamenta a sua oração na hesed de Deus, na fidelidade de Deus, no amor fiel e gracioso de Deus. E tendo fundamentado a sua oração na verdade e no amor fiel e gracioso de Deus, Davi pode orar com ousadia. Davi pode ser ousado ao orar. Ele pode ter a certeza de que Deus responderá aquilo que ele pede a Deus. Ore a Deus com verdade, com confiança e com ousadia, e Deus ouvirá, atenderá e satisfará aquilo que você pede a Ele. Agora, se você falhar no primeiro ponto, se você não puder orar a Deus com verdade porque a verdade não está com você, o primeiro passo é se assegurar que a verdade esteja com você. O primeiro passo é consertar na tua vida tudo aquilo que está fazendo com que a verdade não esteja com você. Tudo aquilo que você está desobedecendo a Deus, é necessário que você volte atrás e obedeça a Deus. É necessário que você corrija tudo aquilo que está errado, para que quando você abra a boca a Deus em oração, a tua oração esteja fundamentada na verdade. Você tenha a confiança de que você pode dizer: o Senhor sonda o meu coração e o Senhor vê que eu estou fazendo o correto. O Senhor sabe que a verdade está comigo. Ore a Deus com verdade, confiança e ousadia, e Ele te ouvirá,
atenderá e satisfará. Amém.